de fato, né? Como eu vou voltar a ser feliz após esse fim de relacionamento? Primeiro ponto que a gente precisa entender é que, por mais doloroso ou desafiador que isso seja, é necessário que você entenda, que você traga isso para a tua mente, essa informação, que você está passando por um processo de mudança. E quando a gente fala sobre mudança, sobre novos ciclos, sobre ciclos que se encerram e projeções de um futuro, projeções de uma nova fase de vida, é natural que você se sinta um tanto quanto insegura, um pouco perdida, um pouco confusa. E eu acho que, independente de você estar num fim de relacionamento ou não, qualquer mudança que você passa, você já traz essa carga de medos, de inseguranças. Então, isso é natural. E aí, quando você passa por um processo onde você acaba com esse relacionamento, onde você se sente perdida, onde você tem que reconfigurar a tua vida, é quase que automático você muitas vezes estar nessa situação em que você tem a dificuldade, às vezes que você até desacredita de você, na capacidade que você tem de voltar a ter uma vida feliz, a retomar a tua rotina, a reconstruir esse cenário. E aí, eu preciso que você entenda alguns pontos desse nosso encontro de leoas, né? Muitas vezes, depois desse fim de relacionamento, você não consegue retomar a tua vida porque você se coloca em cenários delicados, em cenários ruins, que dificultam você ter força, você ter capacidade de reconstruir, de reorganizar a tua vida depois desse fim de relacionamento. É esse justamente o assunto do nosso encontro de leoas, né? Falar um pouco sobre esses erros, falar sobre esses cenários ruins que você se coloca e que travam o teu processo na hora de superar o ex e ser feliz novamente. Que travam realmente a capacidade que você tem de se reconstruir, tá? E o primeiro cenário que eu queria trazer aqui para vocês é o cenário do passado. O que isso quer dizer? Quando você tem esse choque emocional, quando você tem essa ruptura desse relacionamento, esse término acontece, é como se você ficasse, muitas vezes, presa nessa história que você estava vivendo. Entende que você estava numa rotina familiar, onde você tinha um parceiro do teu lado, onde você sabia exatamente o que fazer, como ia ser, como ia deixar de ser. E aí, quando acontece esse fim de relacionamento, você fica em choque, você fica perdida. É como se tirassem uma coisa que já estava internalizado em você. Como se esse processo, esse cenário de vida que você vivesse, ele já fazia parte do teu modelo mental. E aí, quando acontece esse fim de relacionamento, muitas vezes vocês se encontram num estado perdidas, onde vocês não conseguem retomar e, principalmente, vocês ficam recontando essa história. Esse passado desse fim de relacionamento, ele vem muito presente. Por quê? Porque a tua mente já estava programada, a tua mente já sabia como é que as coisas aconteciam. E muitas de vocês se colocam nesses cenários ruins, nesses cenários delicados de ficar presa ao passado. Você fica remoendo aquela história que você viveu, você fica remoendo os planos que você tinha com o teu ex, você pensa naquela vida 2 e, principalmente, o ponto determinante que prende vocês ao passado é vocês não aceitarem essa nova realidade. Então, quanto mais você foca nessa história que você tinha, nesse relacionamento, você perde uma capacidade gigantesca de focar no teu momento presente. Quando eu falo isso, você precisa entender que a nossa mente, a mente humana, ela tem uma tendência muito grande, tá? O nosso pensamento, ele é muito acelerado. Então, a gente tem uma tendência muito grande em transitar em dois cenários, que é o cenário do futuro e é o cenário do passado. Vocês falam, né, que não entendem esse fim de relacionamento, vocês não aceitam, vocês se sentem injustiçadas, vocês se sentem presas nesse cenário, nessa vida, mas o ponto determinante que faz com que vocês fiquem ainda remoendo tudo isso é o fato de você não aceitar esse fim de relacionamento. Quando vocês me falam que vocês têm dificuldade em superar,
em dificuldade em voltar a ser feliz novamente, o ponto-chave desse cenário é que vocês não aceitam. Vocês não trabalham a mente de vocês para olhar para um futuro. Vocês não trabalham a mente de vocês para olhar para o presente, para o momento de agora. Cada vez que você reforça esse passado, cada vez que você reforça essa história, né? Como, Andressa? Muitas vezes acompanhando a vida do ex, muitas vezes deixando o teu pensamento ser levado lá para aquele momento, muitas vezes pensando, né, toda a história que vocês viveram, mas não com um olhar de aprendizado, com um olhar muito mais de sofrimento, de dor, de, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Cada vez que vocês se prendem a isso, o que acontece? O fato de você não gerir o teu pensamento, de você não administrar tudo isso, faz com que você fique remoendo. E esse pensar, ele trava o teu processo atual. Andressa, eu tenho dificuldade de superar o meu ex, eu tenho dificuldade de me reerguer na minha vida, mas em nenhum momento você utiliza a tua energia, o teu foco, o teu pensamento, todo o teu plano mental, você não coloca no momento de agora. Você fica arrastando para essa dor, arrastando para esse passado. E isso faz com que a tua mente fique revivendo aquilo. Esses dias na live, no encontro de leoas da semana passada, eu falei que a tua mente ela não tem a habilidade de saber se aquilo aconteceu no passado ou se aquilo está acontecendo no teu presente. Então, quando você faz essa história ser relembrada o tempo todo, como é que você vai conseguir superar o teu ex se você toda hora insiste em pensar, você se deixa ser tomada por esse impulso emocional de ficar relembrando, de olhando, de ficar tentando entender por que isso aconteceu. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Você precisa se atentar no momento de agora. O que de fato você está fazendo para focar no agora? Isso vai ser determinante para você conseguir se reerguer. Enquanto tu ficar colocando a tua atenção no passado, a tua energia no passado, todo o teu olhar, todo o teu direcionamento vai para lá. E aí, o que acontece? Você perde o teu foco, a tua força, a tua energia, a tua clareza do teu momento atual. Como é que você vai resolver a tua vida hoje? Como é que você vai retomar a tua vida e voltar a ser feliz se toda a tua energia tu tá jogando para lá? Não dá. Você tem que se ocupar, você tem que ocupar os teus pensamentos em resolver isso, em olhar para o agora, olhar para o presente.